Primeiro veto da pauta. Aliás, sobre a ata que foi entregue nos gabinetes, alguém tem alguma correção a fazer? Podemos declará-la por aprovada. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A ata aprovada. Bom dia. Primeiro veto integral, número 032, de 2019, autógrafo de lei número 038, de 2019, oriundo do projeto de lei número 257, de 2018, de autoria do vereador Anderson Salles, que dispõe sobre a criação do programa Conheça Mediação, programa de incentivo à mediação de conflitos no município de Goiânia. Ao aprovar o presente autógrafo de lei, nota-se que não foram observadas as disposições da Lei 12.345 de 2010, ou seja, não foram realizadas consultas ou audiências públicas para a definição do critério de alta significação da data comemorativa. A matéria não é regimental. A vereadora Leia Kleber, em seu relatório, ressalta que não pauta em ilegalidade a proposta do autor em propor a inclusão no calendário oficial do município de Goiânia o dia do mediador a ser comemorado no dia 26 de junho de cada ano, bem como a Semana da Mediação a ser comemorada na última semana do mês de junho. Seu voto é pela rejeição do veto. Em discussão? Bom dia, vereador Zander. Bom dia, presidente. Bom dia, nossos pais, todos que nos visitam aqui na CCJ. Zander, eu achei até assim... quem está olhando esse projeto lá no passo, o procurador, ele não reparou. Não cria atribuição, não invade competência, em momento algum fala de escola, fala assim, acrescenta escola, mas empresas, várias situações que queiram participar do projeto de mediação de conflito. Acho que confundido pensando que só escola, ainda fala que para fazer isso tem que ter audiência pública, colocada a data. Então, eu vejo que se for analisar as audiências públicas, até coloquei aqui, ó, além do que não se pode se alegar que a lei apenas em casos selecionados, pois de nenhuma criação de data no calendário oficial foi exigido uma realização de audiência pública. Eu me recordo, nenhuma foi feita. O que causa estranheza é exigir tal providência no presente caso. Se assim for, vários projetos de lei aprovados por essa casa e sancionados pelo prefeito devem ser objeto de ADIM. Eu acredito que... Em votação, aqueles que forem favoráveis à rejeição do veto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a rejeição. Próximo projeto de lei complementar, número 007/2017, autoria do vereador Denis Trindade, que altera a Lei 9.498 de 2014, isentando a cobrança de taxa de lixo em entidades religiosas de qualquer culto a entidades sem fins lucrativos, considerada grande gerador de resíduos sólidos. A matéria que trata o projeto de lei complementar, ora apresentada, embora tenha natureza tributária, não se encontra contemplada no rol do artigo 91 da Lei Orgânica do município de Goiânia. Desse modo, para se alterar a Lei 9.498 de 2014, a rigor é preciso que se cuide de um projeto de lei ordinária e não de um projeto de lei complementar. Por outro lado, deve-se observar que, para concessão ou ampliação de incentivo ou benefício fiscal de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deveria iniciar sua vigência. Portanto, a matéria não é regimental. O exercício em que deve iniciar sua vigência. O autor apresentou emenda modificativa ao seu projeto, folhas 17 a 18. Como relator, o vereador Wellington Peixoto solicitou a devolução dos autos ao autor. Através do ofício 275 de 2019, o relator solicitou à comissão a inclusão de um novo relatório no processo, com voto pela aprovação. Foi incluído e observado o voto do relator e acolhimento da emenda modificativa. Em votação, em discussão. Eu fico pensando, para as igrejas, tudo. Para o mercado, nada. Por que não cobrar das igrejas e cobrar do mercado? Quando lá existe o contêiner, mas cada pessoa que trabalha no mercado bota o seu listinho lá. Não é que ele seja grande gerador. Quer dizer, são várias bancas que tem lá. Quer dizer, as igrejas têm muito voto. Nós temos que começar a largar de legislar em favor de voto e voltar pela... A prefeitura não está em situação tão financeira boa assim para estar realmente... renunciando à receita, é uma forma que eu fico griladão. Em votação. Que se forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado.
Projeto de lei número 112 de 2015, de autoria do vereador Anselmo Pereira, que dispõe sobre a criação de uma praça pública na região de confluência das ruas Moretes, Panedo, Itamaracá, São Cristóvão, no residencial Campos Dourados. Acostado nos autos abaixo-assinado, que instrui a proposta diante de imprescindibilidade da informação técnica sobre a destinação original da referida área pública, recomenda-se a realização de diligência à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Na época, foi designada a vereadora doutora Cristina para emitir relatório sobre o projeto. Acolhendo a sugestão da Procuradoria Jurídica, a relatora também manifestou pela diligência. Em resposta, a CEPLAN informou que a área se refere à APM 12, destinada à Secretaria Municipal de Saúde, a quem deve ser consultada. A comissão oficializou diligência no dia 16 de julho de 2016. Essa citou que a escassez de áreas destinadas à saúde não é interessante, por isso não é interessante ceder a APM para outro fim que não este. Porém, caso haja interesse nas esferas superiores poderá ser permutada a PM 12 pela PM 4, que já é destinada à praça localizada na Avenida Vila Rica, com a Rua Barra da Una, com ruas Catiporã e Ilhéus. O processo foi devolvido à relatora, que devolveu ao autor, que apresentou um substitutivo ao seu projeto, página 52. Reexaminando a matéria, a relatora aprovou o texto acostado às páginas 52 do processo. Em votação? Em discussão? Em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 191 de 2017, de autoria do vereador Lucas Quitão, que dispõe sobre os parâmetros para o licenciamento de micro cervejarias artesanais no município de Goiânia. No que tange a iniciativa, inexistindo disposição em contrário, a competência para legislar sobre o tema posto para análise, ou seja, posturas municipais, é concorrente, permitindo-se tanto ao vereador, à comissão da Câmara, ao prefeito ter a iniciativa do projeto de lei com este conteúdo. Porém, a ferramenta legislativa apropriada a alterar o dispositivo do Código de Posturas do município de Goiânia é projeto de lei complementar. Vale ressaltar que o estabelecimento de parâmetros para obtenção de licença para localização e funcionamento de estabelecimento de qualquer natureza é matéria que já possui previsão legal e está disciplinada e normatizada na Lei Complementar 014/92. Como relator, o vereador Tiãozinho Porto solicitou devolução dos autos ao autor para adequá-los às normas regimentais. O autor apresentou emenda substitutiva 33 à página 34. Remetido ao relator, ele solicitou novamente devolução dos autos ao autor para sanar vícios de legalidade encontrados na matéria. Posteriormente, a vereadora Leia, designada a relatar a propositura, solicitou novamente devolução dos autos ao autor. Este apresentou o projeto substitutivo. Reexaminando a proposta, a relatora cita que, em intenção ao disposto da Lei Complementar 95 de 98, observa-se que a matéria em questão não teria eficácia normativa, por já ser disciplinada em outras leis de cunho superior. Seu voto foi pela rejeição do texto da proposta e não acolhimento das emendas apresentadas. Na reunião do dia 27, a vereadora doutora Cristina apresentou voto em separado pelo arquivamento do processo. No dia 2 de abril de 2019, o autor apresentou requerimento solicitando o desarquivamento da proposta. O processo foi examinado novamente, foi enviado novamente à relatora, que solicitou devolução dos autos ao autor para sanar as ilegalidades existentes na proposta. O autor apresentou o substitutivo. Reexaminando a propositura, a relatora, com vistas a aperfeiçoar o texto do projeto, no que tange seu aspecto redacional e técnico legislativa, apresentou de sua autoria o substitutivo, página 70 a 72, e solicitou a aprovação do substitutivo por ela apresentado. Senhor, eu solicito vista desse processo. Esse é o do Carlinho? Do Quitão. Ah, o do Quitão, né? Espera aí. Tá. Pois, o seu é agora, ó. Questão de ordem, Câmara vereador Carlinho Advogado. Café. Eu ia fazer um voto em separado, eu vi o projeto de Vossa Excelência, pela aprovação do projeto. Na minha opinião, o projeto merece prosperar. Hoje, se você chegar para comprar uma câmera analógica, você não compra. Já é o primeiro pressuposto. O segundo, que nós não podemos legislar em nenhuma matéria de interesse particular, sugerindo que o comércio, que bancos e shopping centers, essas coisas, nós não podemos legislar, desde quando não mexa com a segurança do munícipe. Quando trata-se de segurança, nós podemos sim legislar. Então, o que eu vou dizer para Vossa Excelência, eu já vou adiantar, eu gostaria de fazer um voto em separado pela aprovação da matéria de Vossa Excelência. Carlinho Café, depois vereadora Tatiana. Bom dia a todos. Obrigado, presidente Sabrina. Bom dia, vereadora Tatiana, vereador Zander, vereador Paulo.
vereador Anderson, vereador Wellington. Eu gostaria de passar a mão de cada um de vocês para dar uma analisada, inclusive sobre decisão do Supremo, sobre essa matéria, também sobre o parecer da Secretaria de Segurança Pública. O que acontece? Então, eu acho que na hora de fazer o relator fazer a sua decisão, ele não se ateve. Full HD não é marca, ela é simplesmente qualidade, né? Então, passar a mão de vocês aí, gostaria muito de contar com a colaboração de vocês e deixar o plenário, que é soberano, decidir sobre essa matéria, até que vocês possam dar uma olhada nessa documentação que eu trouxe aqui. Presidente, eu ainda não tenho uma segurança em relação a esse projeto, porque, pelo que eu vi aqui rapidamente, posso estar enganada, ele não coloca o tamanho do estabelecimento, né, e nem quais os estabelecimentos. Por exemplo, eu não acho que todas as lojas do município de Goiânia têm condição de ter uma câmara Full HD. Né, eu acho que que deve haver um padrão mínimo. Então, um estabelecimento comercial como um shopping, concordo. Um supermercado grande, acima de tantos metros, ok. Agora, como que você vai cobrar? Aí eu não sei se o projeto prevê isso. Por exemplo, câmara Full HD em toda quanto é lojinha que tem em Goiânia. Nos bairros, na periferia, uma lojinha pequena ali, um pequeno comércio, uma lojinha que vem, uma padariazinha do bairro, não tem a mínima condição, porque não é só a câmara que você tem que comprar. Para você ter esse sistema de monitoramento eletrônico, você tem que ter a câmera, você tem que ter um computador, você tem que ter um DVR, você tem que dar manutenção nisso. É caro. Não é simples. Então, uma coisa são grandes shoppings, são bancos, são, talvez, grandes galerias. Agora, exigir que todo estabelecimento comercial tenha monitoramento eletrônico é inviável. E, quando eu falo, a gente pensando lá naquele pequeno, lá dos bairros, das regiões, é inviável, porque não é só uma câmera, é um DVR, é um computador, é um sistema, é uma série de coisas. Então, eu não sou a favor desse projeto por essa medida. Se ele limitar a grandes estabelecimentos, colocar quais são esses estabelecimentos, tudo bem. Agora, para todos os estabelecimentos comerciais, é inviável. Questão de ordem, vereador Zander. O que eu entendi, aí o autor pode especificar melhor, e caso seja necessário, talvez a gente pegar e reformar, se não for o que eu entendi é que aqueles estabelecimentos que usam e que estiverem à disposição de colocar um sistema de tecnologia, que ele seja Full HD. Agora, se ele estiver obrigando a todos, Carlinhos, aí eu até compartilho do pensamento da Tatiana, mas aí Vossa Excelência pode explicar melhor e talvez a gente, se for necessário, pedir vistas e refazer. Eu quero parabenizar a vereadora Tatiana. O nosso foco, vereadora, é exatamente esses grandes comércios, esses grandes shopping, que muitas vezes, na hora de se apurar tudo aquilo que acontece, a gente sabe dos assaltos, muitas vezes morte, a qualidade desses aparelhos são muito inferior. O que a gente quer é qualidade, inclusive a própria decisão da própria... A imagem. Da imagem, né? Tanto de bancos como shopping. E nesse item, nós podemos, inclusive, se vocês, André, pode pedir vista, a gente pode, na realidade... Vamos fazer melhor, vamos fazer devolução dos autos ao autor, okay, e aí você faz a emenda. Ok, a gente faz a Voto em correção. separado Tá bom. do vereador Zander pela devolução dos autos Sim. ao autor, para que ele possa apresentar suas emendas. Que eles forem em votação, que eles forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado, voto em separado. Projeto de lei número 054 de 2019, de autoria do vereador Cabo Sena, que altera os dispositivos da Lei 9.641 de 2015, que estabelece termo de responsabilidade e fixa multa aos organizadores que descumpriram a obrigatoriedade de limpezas de vias e logradouros públicos. Antes do envio do processo de assessoria jurídica, o vereador Gustavo Cruvinel apresentou emenda modificativa ao projeto.
O autor visa impor aos organizadores sanções pelo descumprimento do dever de promover limpeza de vias e logradouros públicos após a realização de eventos, sem, contudo, atribuir a um órgão específico o Poder Executivo a responsabilidade pela fiscalização. A matéria é perfeitamente cabível, que dispõe o artigo 88 da Lei Orgânica do Município, não padecendo assim de vícios de legalidade ou constitucionalidade. Ao relator, vereador Anderson Salles, cita que o projeto não está incluído no rol de competências privativas do chefe do Poder Executivo. Quanto à emenda apresentada pelo vereador Gustavo Cruvinel, a mesma não apresenta coerência com o texto legal. O seu voto é pela aprovação do projeto de lei e pelo não acolhimento da emenda apresentada. Em discussão... Presidente, eu não acolhi só a questão da emenda do vereador Gustavo Cruvinel, porque isso já consta, né, no projeto, já é contemplado no projeto. O parágrafo 6º do artigo 2º, determinando o pagamento do documento, aí está lá dentro, ele coloca isso, né, mas se já consta no projeto, não poderia ser acatado. Então, foi por isso, nada contra o vereador, acho que foi pertinente a emenda dele, mas já consta no rol do projeto, para que acatar uma coisa para dar publicidade na matéria. Obrigado. Obrigada, vereador Zander. Eu até chamei a atenção da vereadora Tatiana, porque eu me lembro, na legislatura passada, Paulo, de nós votarmos esse projeto de autoria dela. Então, até para ver o que é, o que ele está, o que ele está mexendo. Quer pedir vista, vereadora Tatiana? Solicitação, pedido de vistas. Em votação, pedido de vistas. Aqueles que forem favoráveis ao pedido de vistas permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vistas feito pela vereadora Tatiana. Projeto de lei número 064, de 2019, de autoria do prefeito de Goiânia, que desafeta a área pública municipal de sua destinação primitiva e autoriza a cessão de uso que especifica. Não consta nos autos demonstrada a real situação da área a ser desafetada, ou seja, se trata de uma área destinada a estacionamento ou via pública. Por essa razão, o processo foi enviado em diligência à Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade, a CMT. A comissão oficializou a diligência no dia 20 de março de 2019. A CEPLAN manifestou citando que a matéria não é de sua competência. A SMT se manifestou que não é de sua competência. A Procuradoria Jurídica da Câmara opinou pela desnecessidade da diligência e concluiu pela legalidade da matéria. Como relator, o vereador Zander Fábio cita em seu relatório que a regularização da cessão de uso em pauta possibilitará a utilização de recursos públicos para adequação das edificações nas quais necessitam reparo. Seu voto é pela aprovação. Em discussão. Questão de ordem. Onde fica essa área? Área pública integrante do parcelamento do setor Urias Magalhães, originalmente destinada a estacionamento, localizada na Avenida Goiás, com a Praça Padre Romão Cícero, setor Urias Magalhães, nessa capital. É onde está instalada a 2ª delegacia do Distrito Policial do bairro. Já está lá, é só regulamentando. Ok. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, vereador Zander. Está na pauta aí o projeto do Dr. Jean, de número 0610, e nós solicitamos, junto com a assessoria dele, que fosse retirado de pauta, porque houve um equívoco nosso. Ele pediu para retirar. Isso, só para justificar, porque ele está aqui pelo arquivamento e é uma matéria importante, que já existem algumas matérias parecidas, mas que nenhuma consta essa questão das pessoas com deficiência. Então, por isso, nós pedimos para ele retirar, para que a gente possa refazer. Tá. Projeto de lei número 162/2019, de autoria do vereador Dr. Paulo Dayer, que estabelece cargos de chefia, cargos de direção, cargos de comando de segmento da saúde mantido pelo município de Goiânia, sejam preferencialmente providos por efetivos ou comissionados por profissionais da medicina. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis que dispõem sobre os servidores públicos municipais, seu regime jurídico, a criação e provimento de cargos, empregos ou funções da administração pública, autárquica fundacional do Poder Executivo, a estabilidade, a aposentadoria, a fixação e alteração ou remuneração, salvo exceções previstas na Constituição Federal. Acontece que os serviços de saúde não poderão ser confundidos com o serviço médico. O serviço de saúde poderá ser realizado por uma grande quantidade de profissionais, inclusive médicos. A matéria não é regimental.
Foi designada a relatora, a vereadora Tatiana Lemos, cita a proposta desrespeita aos demais profissionais que não são da área da medicina, uma vez que o tipo de formação não está necessariamente ligado à ética, à responsabilidade e à competência de um cargo de gestão. Ademais, o projeto é contrário ao que dispõe as leis federais, tais como 12.842, 3.999, que não coadunam com a proposição ora apresentada. Seu voto é pelo arquivamento. Eu Em discussão? quero dar um pitaco. Tanto eu como o Zander, criticamos a secretária logo que ela entrou, que tinha pessoa habilitada a ser gestora de um posto de saúde, o CEAMES, e ela que fez questão que fosse da área de saúde. Nem todo pessoal da área de saúde tem competência para ser gestor. É isso, Zander? Nem todo pessoal da área de saúde tem capacidade para ser gestor. Então, de forma que eu acho, para ser médico é uma coisa, para ser enfermeiro é outra coisa, para técnico de enfermagem é outra coisa, mas para realmente fazer um trabalho administrativo dentro de um posto de saúde, de um hospital, não precisa exclusivamente ser médico e nem ser da área de saúde. Basta ter realmente qualificação. Vereador Zander, depois vereadora Tatiana. Depois você deixa o Hélio falar um pouquinho. Libera para ele. Bom, eu também entendo, né, fui um crítico árduo, né, assim, ferrenho no início dessa legislatura. Até porque, vereadora Sabrina, os parâmetros que foram designados, né, para que fosse colocado esses gestores, eu até entendo que o diretor técnico, até entendo, tenha que ser um técnico de enfermagem, um enfermeiro, mas não necessariamente um médico. Nós já temos poucos médicos na rede. Quando você tira um enfermeiro para gerenciar uma diretoria técnica, você perde lá na ponta uma pessoa que podia atender. Ninguém quer, porque é uma gratificação que hoje, para um funcionário efetivo, por exemplo, e ele vai ter que ser efetivo, um funcionário efetivo, por exemplo, vai ganhar uma gratificação de 70%, de menos de R$3.000, para ir num cais, para aguentar a bucha lá sábado, domingo, de noite, de madrugada. Né? E eu fui um crítico, Paulo, porque no início da legislatura, eu não sei se foi sanado até hoje, nós tínhamos no CROF um dentista. E o CROF, todo mundo sabe que cuida de ortopedia. Então, tem algumas coisas que não entram na minha cabeça. Na legislatura passada, a direção do CAIS, da Chácara do Governador, foi escolhida através de plebiscito com os funcionários do CAIS e com as pessoas lá do lado. Nós promovemos esse plebiscito, Paulo, com o tão criticado Paulo Garcia, e que fez, na minha opinião, uma ação que atendeu a população. E nós tínhamos lá um bom atendimento. Então, tem projeto, rapaz, que, com todo respeito... Ah, não. Vereadora Tatiana. Bom, primeiro, é um projeto que já nasce morto, porque é inconstitucional. Então, além é inconstitucional, não é competência de vereador legislar sobre isso. Então, sobre o aspecto jurídico, já não tem como prosperar essa matéria. Segundo, que é imoral. Né? É um projeto que desrespeita a categoria dos diversos profissionais de saúde, né? Discrimina como se os outros profissionais de saúde, e aí quando a gente fala de profissional de saúde, nós temos biólogos, nós temos enfermeiros, nós temos farmacêuticos, nós temos fisioterapia, fonoaudiólogo, enfim, vários outros profissionais de saúde, desconhecendo a competência desses profissionais em poder gerir uma organização de saúde. Então, coloca os médicos e somente os médicos com competência na área de saúde para gerir uma unidade, e desmerece e desqualifica os outros profissionais da área de saúde. Então, nós temos que analisar aqui somente a constitucionalidade da matéria. A matéria ela é inconstitucional no seu aspecto jurídico, e também, se pudéssemos analisar e fôssemos analisar também o aspecto legal, o aspecto material, da natureza da matéria, também é uma matéria discriminatória, infeliz, que não deve também prosperar devido a esses motivos.
Obrigada, vereador Wellington. Bom dia a todos. Só para complementar, eu acho que tem que exigir, se fosse exigir, formado em administração, formado em gestão, aí sim, para administrar. No início teve essa polêmica de ter exigido cursos técnicos para a gestão, e foi muito ruim que perdemos grandes gestores que estavam fazendo um grande trabalho por causa dessa exigência e nada melhorou. Então, eu acho que nós temos que mudar a forma dessa questão de colocação desses profissionais. Dá uma parte, vereador. Vereador Zander. Daqui a uns dias, o autor desse projeto pode querer colocar que para ser vereador tem que ser médico, né? Em votação, aqueles forem favoráveis ao arquivamento, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o arquivamento. Projeto de lei número 166 de 2019, de autoria do vereador Emilson Pereira, que veda a cobrança em academias de ginástica e similares de valores adicionais de clientes, beneficiários ou profissionais de educação física autônomo, na hipótese que especifica. A matéria, em suma, trata-se da interdição que, sem amparo em postulado constitucional, disciplina o modo como as academias e similares devem atuar no exercício de suas respectivas atividades. A imposição pelo poder público de não cobrança impede que o proprietário da academia exerça a atividade que explora como lhe aprouver, sem que haja qualquer valor constitucional a ser tutelar com a presente intervenção. Não cabe ao poder público, seja por lei ou por instrumento normativo, determinar ao particular, observados os requisitos constitucionais legais pertinentes, como se deve exercer a atividade econômica em atenção ao princípio da livre iniciativa. A matéria não é regimental. Designado como relator, o vereador Zander ressalta que o projeto investe contra o direito de propriedade, pois obriga o proprietário da academia a locar o seu estabelecimento para que outro profissional possa desenvolver sua atividade econômica sem nenhum custo. Seu voto é pelo arquivamento. Em discussão? Muito rapidamente, eu até seria incoerência minha, porque eu vou falar uma coisa que eu até discordo do meu relator, mas é o que fala a lei. Eu, particularmente, tenho uma matéria que é do vereador Cajuru e também uma matéria que é de minha autoria que fala exatamente sobre esse mesmo tema, porque é um absurdo. Por exemplo, algumas academias, uma rede de academia, por exemplo, que tem aí que funciona 24 horas, eu posso ter 3 pessoas que quando eu faço a matrícula, que eu não indo, ela pode usar essa academia por um preço, e eu não posso ter um personal trainer me acompanhando lá, que ela não dá nenhum custo para a academia. Né? Porque eles podiam dizer, não, ele está bebendo água, ele está... Não dá nenhum custo para a academia. Eu, na minha opinião, acho que a questão do personal que você leva, que você já paga do seu bolso, Sabrina, ele poderia pura e simplesmente ser isento, porque mesmo em qualquer estabelecimento comercial particular, qualquer pessoa tem o direito de ir e vir. Né? E quando eu pago a matrícula, eu tenho condições de levar. Apesar de... Então, assim, nós já temos, além de tudo isso que eu falei, nós temos projeto tramitando nessa casa que trata desse tema. Então, por isso, o arquivamento. Em votação, aqueles forem favoráveis ao arquivamento, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Arquivado. Próximo projeto de lei, número 167, de 2019, de autoria do vereador Emilson Pereira, que dispõe sobre os pontos acessíveis nas bibliotecas públicas com uso de mecanismos tecnológicos para acesso à leitura da pessoa com deficiência visual. Cumpre ressaltar que a Lei 9.555 de 2015 autoriza a criação, instalação e funcionamento de bibliotecas públicas em bairros do município de Goiânia. A Lei 9.319 de 2013, que introduz alterações à Lei 7.426 de 95, que cria o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Quanto ao aspecto social, não há dúvidas de que a matéria possui grande relevância. No entanto, a título de sugestão, entendemos que o autor poderá apresentar emenda à lei existente. A vereadora Tatiana Lemos, em seu relatório, cita que nada obsta ao prosseguimento do projeto, vez que a proposta dispõe sobre a matéria de evidente interesse local, encontrando fundamento no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e no artigo 63, inciso 1º da Lei Orgânica do Município. Seu voto é pela aprovação. Em discussão? Em votação. Que eles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 179 de 2019, de autoria do prefeito de Goiânia, que autoriza a cessão do uso de área pública municipal. Percebe-se que a cessão de uso não se confunde com nenhuma das formas de alienação, haja vista que a administração proprietária permanece com o domínio do bem cedido, podendo retomá-la a qualquer momento ou recebê-la ao término do prazo de cessão.
Deste modo, respeitadas as normas referentes ao tema, conclui-se pela regularidade formal e material da proposição veiculada nos autos. Foi designado o vereador Anderson Salles para emitir relatório sobre o processo. Cita que a cessão de uso se refere à parcela de área pública que se encontra atualmente ociosa e, assim, a instalação de uma unidade da Polícia Militar do Estado de Goiás, além de representar melhor aproveitamento do bem público. Representará aumento de segurança pública para a comunidade. Seu voto é pela aprovação. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Tá. Senhores, aqui nós temos vários títulos. Posso fazer a leitura? Não, vamos fazer a leitura. Tá. Porque se tiver destaque aí. Tem um que vai ter problema. Primeiro, projeto de decreto legislativo número 012 de 2019, de autoria do vereador Sargento Novandir, que concede título honorífico de cidadão goianiense ao senhor Jair Messias Bolsonaro. Vamos fazer a votação individual ou eu leio todos? Eu acho que vamos fazer, né? Em discussão. Eu quero discutir, presidente. Eu fiz questão de pegar aqui o nosso regimento, que diz o seguinte, parágrafo 1º. A concessão de títulos honoríficos ou de qualquer outra honraria a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços relevantes ao município se dará através de projeto de decreto legislativo aprovado, enfim. Bom, nós consideramos, e eu considero, que o presidente Bolsonaro não prestou nenhum serviço relevante ao município de Goiânia que mereça ganhar esse título. Aliás, ele representa, na minha opinião, um desserviço para a humanidade. Então, meu voto é contra. Vereadora doutora Cristina. Só a vereadora doutora Cristina falar e você fala, vereadora. Com o maior prazer, minha querida. Sou cavaleiro, primeiro as mulheres, depois o homem. Obrigada. Bom dia, Paulo, que está aí trabalhando para vir ser membro titular dessa comissão, né? Espero que vocês façam abaixo-assinado exigindo a minha presença nessa comissão. O senhor comissão. primeiro respeite a fala, porque eu estou falando e não lhe dei uma parte. Desculpe. Se começar assim, já vai perdendo voto. Bom dia, Zander, Tatiana, Sabrina, Anderson Salles e o vereador Wellington. Esse tema é um tema bastante polêmico e eu vejo que o atual presidente ele não traz não só para Goiânia nenhum serviço importante, como para o país, né? Um presidente que recua no orçamento da educação, que propõe um decreto que também já recuou de livre comércio de armas, que desvaloriza o trabalho da assistência social, que desvaloriza o trabalho das mulheres e que aponta aí para uma retirada de gratificação do SUS. Eu não posso votar num título de uma pessoa que tem esse norte aí como administração, né? E eu sou contra esse título. Como presidente da Comissão dos Idosos, jamais poderia votar favorável a um homem que está acabando com os aposentados, principalmente aqueles que trabalham no campo, concedendo uma ajuda de R$400. É realmente um camarada que não tem sensibilidade. E eu fico pensando, será que onde está a cabeça de um vereador dedicar um título a um cidadão que nem começou? Eu conversando com o Iris agora, essa semana, de carona com ele, falando sobre eu queria municipalizar um órgão do Estado. Ele falou, Paulo, deixa o governo acertar, que até agora... E aí ele até, inclusive, falou assim, nem o Bolsonaro até agora conseguiu saber por que ele é presidente da República. Então, quer dizer, eu não tenho a mínima vontade e acho que nós devemos oferecer título para quem tem serviço prestado em Goiânia. Isso tem que ser por parte lá do Congresso Nacional, porque já que ele fez algum benefício para o Rio de Janeiro, elegendo um filho a vereador, outro deputado federal e outro senador da República, eu acho que foi um grande benefício à famiocracia no governo. Então, de forma que eu, em plenário, vou votar contra. Nós aqui estamos votando se é constitucional ou não. Eu não vejo que é inconstitucional esse projeto. Então,
questão de vergonha ou sem merecimento, a gente não tem que discutir aqui, eu acho que tem que ir para o plenário. Nós aprovamos aqui também o da ministra Damares, né? E, então, pelo mesmo motivo, pelo mesmo segmento, acho que a gente tem que aprovar esse título e para o plenário decidir. Vereador Anderson. Presidente, eu sinto contemplado com a fala do vereador Edson, a questão da constitucionalidade do projeto. Acho que nós temos que ver aqui a questão do mérito dele, se ele é constitucional ou não. Lá no plenário nós vamos debater isso, né? Eu acredito que é um título que eu sabia que iria dar debate, discussões, né, no fato, mas eu voto a favor para que ele é constitucional. Vereador Bom, Zander. eu podia abster para pôr a Sabrina No rabo do decidir, né? foguete? Mas eu tenho como característica nunca ficar em cima do muro. E eu nunca tinha trabalhado nem votado no PT. O meu partido, que é hoje a maior bancada dessa casa, nós temos 4 vereadores e teremos a filiação nos próximos dias do presidente dessa casa, então nós teremos 5 vereadores. Logo após pode ter 6, 7, né, Anderson? Quem sabe? Então, não. Sabrina. Não, 6 não. Então, eu nunca tinha votado no PT. E eu, no segundo turno da eleição, trabalhei, fui um dos organizadores, junto com a vereadora Tatiana, da vinda do Haddad aqui em Goiânia, inclusive. Porque quando o meu partido tinha um nome que me contemplava demais, que era o PEN, o Partido Ecológico Nacional, com o presidente Adilson Barroso, o homem de maior influência nas mídias sociais, na política brasileira, tem mais seguidores do que tinha Luiz Inácio Lula na época em que estava presidente da República, detentor de aplicativos como o Facebook, ele criou um dele que já tem mais de 15 milhões de adeptos. Então, assim, o meu partido me contemplava plenamente. E esse partido mudou o nome para Patriotas, porque o senhor Jair Bolsonaro seria o candidato à presidência por esse partido, o Patriotas. Foi ele que mudou o nome. Patriota, que hoje é Patriotas, porque teve a junção agora com o PRP. Só que numa reunião nossa em Brasília, sentados como nós estamos aqui, Carlinhos, o atual presidente da República solicitou algumas regalias para que ele pudesse ser candidato. Primeiro, o fundo partidário, que era de 22 milhões, que fosse exclusivamente para a campanha presidencial. Segundo, que os 24 presidentes regionais fossem militares. Terceiro, que o vice-presidente nacional fosse o filho dele. Quarto, e que durante o período pré-convencional até as eleições, o presidente, o senhor Adilson Barroso, afastasse do cargo para que o filho pudesse assumir. Bom, eu, na reunião, falei, mas nós vamos fazer o partido para dar para o Bolsonaro? Adilson, você criou um partido, você tem a estrutura partidária, nesse período de pré-convenção, chama-se lá uma nova convenção e tchau para você, para nós, tudo. Então, eu me sinto honrado de ter sido uma das pessoas que fez com que o Adilson entendesse que nós não poderíamos aceitar uma pessoa assim para ser candidato, mesmo sabendo que o Bolsonaro tinha muita chance na época de ganhar a eleição. Mas eu tenho que me ater às questões legais. Os parâmetros legais do que pede o título. Então, eu queria muito, Sabrina, deixar para você decidir, mas eu não vou deixar, sabe por quê? Porque eu acho que essa discussão no plenário vai ser boa demais. Nós tivemos aqui algumas discussões com relação ao título, até do Aloares, ao título... Como é que chamava aquele outro? Não, o outro, um que é evangélico, Feliciano, que eu acho que foi o vereador Divino Rodrigues que propôs na época. E agora nós vamos ter o Bolsonaro. Eu voto favorável. Em votação. Eu acho, eu não conseguiria, com certeza, aqui, conversando com os 3 vereadores que votaram a favor, que eles me apresentassem, porque o regimento é claro, né? A pessoa, para receber um título, ela tem que ter prestado um serviço relevante para a nossa cidade.
eu não consigo entender como é constitucional esse título, vereadora doutora Cristina, porque eu acho que os três aqui não conseguiriam me falar quais os serviços relevantes que essa pessoa prestou à nossa cidade. Então, eu acredito que estamos votando uma matéria inconstitucional se formos ver o nosso regimento interno dessa casa. Vereadora doutora Cristina. Muitas vezes, os legislativos, de uma maneira geral, são colocados em exposição por determinadas atitudes que tomam. E uma coisa claríssima no estado de Goiás foi conceder o título para o proprietário da Avestruz Master, que logo em seguida quebrou muita gente no estado inteiro, inclusive um grande amigo meu que entrou em depressão, ficou mal muitos anos, porque estava com todo o dinheiro lá da construção da casa dele. Então, eu acho que são armadilhas que a vida nos prega e que nós precisamos ter mais cuidado, mais cautela. É um governo que se inicia, né, são 6 meses de governo, e que até esse momento, na minha opinião, tem feito um desfavor ao país, especialmente nessa causa da Previdência Social, né, colocando a conta no colo das mulheres, dos servidores públicos e das pessoas mais carentes do país. E um apontamento nefasto, porque o apontamento eu tive com um juiz da Justiça do Trabalho, ele me disse que o apontamento é tirar acidente de trabalho. Quer dizer, você destrói toda uma cadeia de prevenção. Eu faço parte das primeiras CIPATs e CIPAs do estado de Goiás, uma época que as pessoas não tinham nenhum equipamento de segurança, né? E se isso acontece, por que a empresa vai investir numa semana de prevenção? Por que a empresa vai manter uma comissão de prevenção? Por que vai manter uma vigilância se não vai ter mais nenhum ônus? Quer dizer, a pessoa pode quebrar a perna, bater a cabeça dentro da empresa por não oferecimento de segurança e pode não ser nem assistida no seu momento pior ali do acidente. Então, eu não vejo, Paulo, eu vejo que esse momento ainda é um momento muito inicial e nós podemos aí expor a casa a uma vergonha, a exemplo da Avestruz Master. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Cristina e Tatiana, vocês se manifestam contrários ou a favor? Contrários. Inclusive, vocês viram aí que um militar da comitiva presidencial foi preso na Espanha, que levava droga dentro do avião da FAB. Presidencial. Foi preso ao chegar lá na Espanha. Então, agora assim, vamos fazer a votação em bloco, uma vergonha senhores? Atrás da outra e projeto, eu me sinto só fazer envergonhada. aqui, é porque a gente está acabando, só fazer a leitura dos projetos. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Álvaro da Universo, que concede título honorífico de cidadão goianense ao senhor Thales Alves Barretos. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Anderson Salles, que concede título honorífico à goianiense, à senhora Judite Ana da Costa. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Felisberto Tavares, que concede título honorífico ao cidadão goianiense ao senhor Ulisses de Souza. Projeto de decreto legislativo número 019, do vereador Paulo Magalhães, que concede título honorífico ao senhor Valdemar Fernandes Vieira. Em discussão, os títulos. Em votação, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Senhores, a gente tem alguns vetos aqui que eu preciso incluí-los, senão vai trancar nossa pauta. Pedido de inclusão da pauta, projeto veto integral número 029 de 2019, de autoria, autógrafo de lei número 031 de 2019, oriundo do projeto de lei número 165 de 2018, de autoria da vereadora doutora Cristina, que inclui a disciplina de Libras nas escolas municipais. A presente matéria não poderia ter sido disciplinada por meio de autógrafo de lei, iniciando por membro do Legislativo. Compete tão somente ao Poder Executivo deflagrar projetos legislativos atinentes ao regime jurídico dos servidores públicos do Poder Executivo, bem como processos legislativos correlacionados às atribuições dos órgãos de administração, sendo a disciplina da estrutura orgânica da administração pública matéria submetida ao princípio da reserva da administração. Por outro lado, nota-se que a matéria cria, expande e aperfeiçoa a ação governamental,
acarretando aumento de despesa que deve ser acompanhado de estimativa de impacto orçamentário financeiro. Essas são as razões do veto integral expostas pelo chefe do Poder Executivo. O vereador Wellington Peixoto, ao proferir o seu relatório, cita que, para aplicar tal medida prevista neste autógrafo de lei, será necessário o Executivo Municipal promover adequações como a contratação de profissionais com capacitação técnica apurada. Seu voto é pela manutenção do veto. Em votação, pedido de inclusão. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem aprovado. Em discussão, projeto de lei. O veto. Bem, esse projeto é um projeto que já foi tentado aqui na Casa na legislatura passada, por autoria do vereador Carlos Soares. É uma reivindicação de toda a população aí de pessoas surdas do estado de Goiás, e que Goiânia poderia ser o exemplo. Nós estivemos com as duas associações no gabinete do prefeito. O prefeito ficou muito entusiasmado em poder criar o primeiro CIMEI com o ensino bilíngue, né? No caso, o ensino das Libras. E as coisas começam timidamente, às vezes começar com um CIMEI, depois ampliar para 2, ampliar para 3. Então, nós já estamos numa tratativa com o prefeito. Ele foi muito simpático a essa demanda, apoia a comunidade surda e se comprometeu pessoalmente até o final da gestão, pelo menos um CIMEI funcionar com o ensino bilíngue, né? Nós vamos levar a discussão para o plenário, vamos defender mais uma vez, e a comunidade vai estar aí presente também para dar suporte, amparo, já que é uma demanda que vem deles, um pedido deles que não conseguiu através do Executivo. Em votação, pela manutenção do veto integral, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Você vota pela manutenção? Não, você vota contrária, né, doutor?